o Samuel Bertolini, que pergunta o seguinte: se o Guaidó pode se autodeclarar presidente, o Lula deveria fazer o mesmo, assim desmoralizando esse golpe. O Lula deveria fazer o mesmo, assim desmoralizando esse golpe dos Estados Unidos na Venezuela e o Bozo. Estados Unidos já foi melhor para dar golpe, sinal de fraqueza? Sem dúvida. Agradecer também o Jardes Tenório Barbosa pelo superchat. Ele pergunta o seguinte: por que o PCO é o único agrupamento trotskista que defende o governo Maduro? Será que nós somos o único agrupamento que se diz trotskista que defende Maduro? Bom, se for o caso, né, é porque os outros não têm um programa trotskista, né? Nós não defendemos propriamente a política do Maduro. Nós defendemos a permanência dele lá contra o imperialismo. E esse é o programa do trotskismo, né, na realidade. Isso que a gente deveria esclarecer. Também tem a pergunta aqui, feita pelo superchat, do Davi Salles. Ele pergunta o seguinte: qual a estratégia devemos adotar para alimentar a crise entre Mourão e o Bozo sem dar força ou apoio para nenhum dos dois? É o famoso caso Mourão, né? Mourão ou moderado, né? Eu acho que não tem. O problema é o seguinte, né? Eu acho que o mais importante aqui é a gente explicar o que significa um, o que significa outro. O governo Bolsonaro, nós falamos isso daí várias vezes, é um governo improvisado. O que acontece muito quando você tem uma crise política muito grande e a burguesia tem dificuldade de controlar a situação da maneira como ela gostaria de controlar. Então, na eleição, num dado momento, ficou claro que nenhum candidato tradicional conseguiria nem fazer a farsa de ganhar uma eleição fraudada. E que dentro do bloco da burguesia, do ponto de vista eleitoral, o candidato com maior força seria o próprio Bolsonaro. Isso sem falar no fato de que eles corriam o risco, né? Dado que todo um setor bolsonarista de classe média é muito radicalizado, eles corriam o risco de, ao escolher um outro candidato e impor esse outro candidato, romper essa coligação e fracassar totalmente a manobra eleitoral. Ganharia o PT, ganharia o Fernando Haddad. E o objetivo principal era evitar isso daí. Bom, o Mourão, nós inclusive falamos na época, ele foi colocado aí como uma espécie de fecho de segurança do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um maluco político. É o cidadão que declara que é a favor da tortura, né? Que fala que a pessoa não vai estuprar a pessoa porque ela não merece, se merecesse ele estuprar, não, é um doido, né? Num certo sentido, mais doido do que todos os doidos de extrema-direita que tem por aí. Tanto que causou muito mais escândalo mundial, né, no meio da esquerda super moderada, a eleição do Bolsonaro, do que a eleição dos italianos, do que a Frente Nacional Francesa, porque o pessoal não age assim. A política geral da extrema-direita europeia é de se apresentar como gente ultra respeitável, né? Por exemplo, quando falaram para Marine Le Pen que o Bolsonaro era de extrema direita e ele falava isso e aquilo, e a Frente Nacional Francesa era de extrema direita, ela falou: as pessoas falam que determinadas pessoas são de extrema direita só para queimar a gente. Quer dizer, o Bolsonaro queima. E olha que a Frente Nacional Francesa é super nazista, todo mundo sabe disso daí. Só que eles têm um discurso de gente normal, né? Eles tomam muito cuidado com o que eles falam. Eles já mudaram o nome do partido 2, 3 vezes.
para se distanciar da imagem da velha Frente Nacional, né, do Le Pen pai, que era um nazistão muito declarado. Ela é igual ao pai, só que você está concorrendo às eleições, você tem que ganhar o eleitorado, não pode sair por aí falando loucura. O Bolsonaro não é assim, ele fala qualquer coisa que vem na cabeça dele, tanto que a gente vê as contradições, né? Ele é um demagogo meio sem noção do que está fazendo. E o pessoal dele é igualmente louco. Esses Olavetes aí, tudo cara louco. Então, um setor da burguesia colocou o Mourão como candidato a vice, como uma espécie de trava de segurança, para controlar o governo. Isso ficou muito óbvio. Tanto que ele procura apresentar uma imagem completamente diferente. Agora, a grande pergunta é o seguinte: os loucos do Bolsonaro e o Mourão, o que eles têm de diferente? O que eles têm de diferente é que os loucos do Bolsonaro têm uma certa base social, que é um pessoal, típica base social fascista, um pessoal destrambelhado, né, enlouquecido. Quando a gente vê o Trotsky, que foi a pessoa que mais analisou o fascismo, falando da base social do fascismo, fala assim, é a classe média enlouquecida. Bom, no Brasil é o retrato perfeito dessa... É uma classe média enlouquecida mesmo. Enlouquecida, até a gente pode dizer que uma parte deles são loucos de nascença, né? Então, o Mourão representa o pessoal que, digamos assim, tem interesses mais concretos, que é o que acontece, em geral, com todo tipo de movimento fascista. Você tem os fascistas, são os malucos, e aí vem os grandes capitalistas, né? E através, principalmente, né, da influência dos militares, controlam os malucos. Porque o fascismo, ele é muito útil para a burguesia para atacar a esquerda. Agora, mais do que isso aí, ele não tem muita serventia. A burguesia não gosta de um regime de malucos. Porque ela tem medo das consequências, né? Você vê, o regime do Hitler, que acabou sendo controlado pelas forças armadas e tudo mais, destruiu uma parte dos malucos que estavam lá, ele mesmo assim foi um regime desastroso. Mussolini acabou sendo derrubado pela própria burguesia italiana. Isso aí acontece em muito lugar. Eles gostam de regimes, digamos assim, de pessoas que têm a cabeça no lugar, que manobram, que são políticas, etc. e tal. Inclusive os regimes fascistas que sobreviveram mais, sobreviveram porque os líderes eram assim. É o caso do salazarismo em Portugal, do franquismo na Espanha. No final das contas, o Franco não era o Hitler. Ele era um cara muito mais normal do que o Hitler. E o Salazar nem falar, né? O Salazar foi chamado de o governo dos acadêmicos, né? Ele mesmo era professor de universidade, economista, e ele era considerado uma pessoa, embora fosse um fascista, né, muito mais sensata do que os outros fascistas que tinham por ali, né? Então, quer dizer, o governo Mourão, na verdade, assim, o Bolsonaro, ele serviu para eles chegarem ao governo, apesar de toda a loucura de fraude e tudo mais. Agora, será que eles vão querer que ele governe mesmo? Se houver oportunidade, eles tiram o Bolsonaro e põem o Mourão. Inclusive, a gente tem que aprender uma coisa, né? O cargo de vice foi inventado para colocar lá uma pessoa que vai conspirar contra o titular. Ele foi inventado para isso, né? Nós, por exemplo, somos contra o cargo de vice. Tem que ter vice. Caiu o titular, eleição. Por que você vai ter um vice? O vice é justamente para poder derrubar o titular e colocar uma outra pessoa
no governo. E muitas vezes o vice não tem nada a ver com o titular mesmo. Temer com a Dilma, né? Mourão e Bolsonaro não são exatamente a mesma coisa. Agora, que o Mourão vai ser melhor para alguém do que o Bolsonaro, aí é complicado, né? Rui, no começo o senhor falou que acha que está acontecendo coisas na população e que muita gente está se dispondo a de alguma maneira, se revoltar. Eu não sinto isso. Não. Mas eu converso com tão pouca gente que o que eu sinto é muito desprezível, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas estão tão confusas. Não existe caminho possível. Ninguém consegue ver um caminho no meio dessa barafunda que os políticos fizeram, com praticamente todos apoiando o bolsonarismo de alguma maneira. Não existe caminho. Para mim, a única coisa que pode acontecer é se houver uma revolta, tipo, tiraram o meu 13º, tiraram o meu FGTS, tiraram toda a minha possibilidade de vida e estão deixando muito claro que os empregos não vão voltar e que as pessoas vão receber muito menos pelo seu trabalho. E acho que mesmo isso não vai conseguir convencer a maioria das pessoas a ter uma atitude de revolta, porque a população já está tão sob tacão que parece que não tem revolta possível. E ainda por cima vem o Moro e deixa claro que o policial vai atirar em qualquer um. Não sei se eu estou sendo assim tão pessimista, mas eu juro, nos meus mais de 60 anos, eu nunca vi uma situação como essa, em que não houvesse, de forma nenhuma, para onde a gente olhar, só vê coisas confusas, estúpidas, só vê gente apoiando fulanos que dizem que vão ferrar a população. Nem isso a gente pode mais dizer, que os caras estão mentindo para a população. Eles dizem que vão ferrar a população. E a população não faz absolutamente nada. Ninguém faz nada. Nem os sindicatos. Me preocupou muito isso que você falou do sindicato da GM. Por que os caras entraram nesse acordo? Eles foram ameaçados de perder as suas posições, seus empregos, totalmente? Por que eles fizeram isso? Por que eles não tentaram nem sequer fazer alguma coisa? Dos trabalhadores ou do sindicato? São duas coisas diferentes. Foi o sindicato que você disse, não foi? Que entrou em acordo. E aprovaram a Assembleia dos Trabalhadores. Então, por que eles nem sequer tentaram? É isso que eu estou vendo para onde eu olho. Para onde eu olho. E eu não vejo que tenha uma saída que vai conseguir mobilizar as pessoas. Para nada. A impressão que dá é que as pessoas vão poder morrer de fome e vão ficar morrendo de fome. Então, muita gente tem essa opinião. Queria ver se eu consigo desfazer essa opinião sua. Para isso que eu pensei. Então tá bom. Veja, o mundo já atravessou muita situação difícil, mais difícil do que o Brasil, hoje, né? E a situação mudou. Eu estava falando agora do salazarismo, né? O governo Salazar parecia um governo indestrutível. Ele foi derrubado por um golpe dos oficiais jovens das Forças Armadas que depois de 40 anos. Mas foi derrubado, né? E o país que parecia um cemitério político se transformou no principal foco revolucionário do mundo inteiro, durante 2 anos. E mudou a situação portuguesa de uma vez por todas
né? Nunca mais Portugal foi a mesma coisa. A direita se encolheu e tal. Quer dizer, tudo tem um final, tudo tem um começo, meio e fim, tudo tem um ponto de esgotamento, né? E essas situações, elas são situações imprevistas. Então, por exemplo, uma coisa que nós devemos dizer é o seguinte: o movimento dos trabalhadores ele não está paralisado de agora. Ele está paralisado de muito tempo. É uma situação que vem de bastante tempo, devido principalmente à situação da economia mundial, mas também às direções. Nós estamos vendo se o pessoal tem a capacidade de aceitar um rebaixamento salarial, de colaborar com o bolsonarismo. Em situações melhores fizeram coisas e mais coisas para impedir a mobilização dos trabalhadores, né? Então, eu acho que de um modo geral, a gente não deve descartar nunca a mudança da situação. E essa mudança é uma coisa imprevista. E nós não estamos também numa situação em que os trabalhadores estavam mobilizados e agora passaram ao imobilismo. Nós estamos numa situação onde o imobilismo vem de longe. Isso é muito importante. Porque se a gente tivesse no começo de uma situação negativa, aí você fala assim, bom, para até mudar essa situação negativa, vai um tempão, mas nós estamos numa etapa bastante adiantada dessa situação negativa. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Segundo, o governo Bolsonaro, ele não é como foram outros governos ditatoriais, um governo que se apoia sobre toda uma tendência favorável dentro da situação política para ele. A situação não é favorável. Ele é um governo improvisado, ele é um governo de crise, ele é um governo que foi colocado aí como resultado de uma grande crise nacional que nós estamos atravessando. Derrubaram o governo do PT, aí entrou o governo Temer, esse governo ele foi completamente liquidado durante a crise. As contradições internas dentro da classe dominante, elas continuam sendo muito grandes. A gente vê até essa ilusão que se criou na esquerda, de que o Mourão é melhor que o Bolsonaro, ela surgiu do fato de que há um conflito evidente entre os dois, entre o presidente e o vice. Quer dizer, há muita coisa aí que joga contra o governo Bolsonaro, né? Outra coisa, os integrantes do governo Bolsonaro, eles têm anunciado aí que se eles fizerem as reformas e tal, vai dar tudo certo. Mas a gente já vê, pela própria característica das reformas que eles estão propondo, que isso daí não vai dar certo. Que não é uma política de estabilidade, é uma política de desespero, né? Quer dizer, você tem uma crise muito grande do capitalismo e eles olharam e falaram, não, nós precisamos de uma solução bem radical. Solução, o que é uma solução radical? Né? Se você, vamos supor, estiver no hospital, na mesa de operações, e o médico fala, precisamos de uma solução radical, o que todo mundo vai entender? Que a coisa está feia, né? Senão ele fala assim, não, aqui vamos aplicar, é fácil, não, já fiz esse procedimento inúmeras vezes, etc. e tal. Então, quer dizer, tudo indica que nós estamos numa etapa de crise e que a crise não tem solução à vista. A crise capitalista mundial é muito grande, né? Inclusive, o prognóstico é que é iminente uma ruptura do sistema especulativo mundial. Isso vai acontecer antes de ter uma situação melhor aqui no Brasil? Você acha que a situação mundial... Eu acho que a situação mundial vai abalar o regime político. Mas ela está tão próxima assim. Segundo o que os especialistas em geral falam, sim. Muita gente não entende até agora como é que a situação se sustentou aí.
né? Como é que eles estão conseguindo sustentar a situação? Quer dizer, nós temos uma série de coisas que mostram o seguinte: a situação é muito indefinida. Ela não é uma situação definida. Não dá para você não, é difícil de dizer assim, não, a situação mudou, agora as forças de extrema-direita estão dominando, né? É uma situação, como a gente diria, uma situação contra-revolucionária e tal. Nós não temos essa situação. Nós temos uma situação de crise muito grande. Né? Aí o que ficaria assim como uma espécie de incógnita é qual vai ser a reação da população à situação. Bom, nós estamos tendo aqui um ataque muito grande contra as condições de vida de toda a população. Esse fator inicial é o que já colocou o governo Bolsonaro pisando em ovos, né? Eles querem levar adiante os planos de ataque, mas a gente vê que não é uma coisa tranquila. Por exemplo, os jornais todos estão discutindo que a chamada reforma da Previdência ficaria para julho. Então, mas pode ser que eles coloquem em votação e tudo mais, mas se existe avaliação de alguns setores de que a coisa ficaria para julho, por que ficaria? Porque é uma reforma muito impopular, que é difícil de aprovar isso daí. Eles querem negociar com uma série de setores que se opõem a essa reforma. Eles vão ter dinheiro para comprar todos os carros? Isso não é assim tão simples, viu? E dá a impressão que eles estão comprando todos os carros. Não, isso é Congresso. Quando você falar de sindicato, a primeira coisa que eu pensei foi comprar um sindicato. Ah, não, tem muita gente no sindicato que está lá com a pança cheia, né? E que não consegue perceber que a situação mudou radicalmente, né? O que vai acontecer é que vai aparecer um pessoal mais novo aí, muito irritado com essa situação, e vai... Assim que a situação mudar, esse pessoal não vai continuar. A experiência de aceitar um acordo de rebaixamento de salário aí é muito negativa. Eu acho que já, por uma série de coisas que eu vi, já está se montando toda uma tendência a reagir às medidas do governo. Acho que o pessoal não reagiu ainda porque não teve nem tempo de reagir, mas que vai ser uma reação grande, vai. O que acontece, sabe o que é? É que é muito difícil que com esse ataque todo não haja reação nenhuma. E são ataques de todos os lados. Isso sem falar no fato de que a crise capitalista ela provoca outros fenômenos que acentuam também a insatisfação popular. Por exemplo, a questão de Brumadinho. Esse daí causou um impacto muito negativo. A imprensa fala que o governo Bolsonaro agiu bem e tal. Quer dizer, eles minimizaram o efeito negativo da coisa, mas que o efeito negativo existe e provoca uma revolta, e a revolta é contra os empresários, é contra todo o apoio ao governo, isso aí não tem dúvida. E essas coisas vão continuar acontecendo. Por quê? Porque a crise capitalista provoca isso daí. O negócio de Brumadinho, os empresários economizaram dinheiro às custas daquela destruição imensa e da morte de centenas de pessoas. Eles olharam lá e falaram assim, a gente se livra da multa, ainda mais que é o governo Bolsonaro agora, né? Dá uma esmola aí para a família das pessoas que morreram e pronto, e toca para frente. E se depender deles, vão estourar outras barragens aí. Então, esse tipo de coisa, esses desastres, eles criam uma comoção muito grande. Nós podemos não estar percebendo, porque também, veja só uma coisa, a ideia de que a gente vai conversando com as pessoas e tudo mais, saber o que está acontecendo no meio da população, ela é um pouco, né? Ela é um pouco ilusória. Nós temos que ter outros índices
para ver se há ou não há uma tendência à reação. Por exemplo, um índice é a mobilização dos setores organizados, são os primeiros a reagir. Pelo que eu tenho observado, a tendência à mobilização contra os ataques, principalmente no meio do funcionalismo, ela vem crescendo. Alguns setores estão assustados, mas outros setores estão entrando em luta. E a reação, ela tende a acontecer do setor mais forte para o mais fraco. Né? Você vê, por exemplo, em São Paulo, os funcionários municipais já se mobilizaram tudo. Você vai chegar no interior do país depois, dependendo também como se desenvolva aqui. Então nós temos que observar isso daí. Há sim uma tendência à reação. Ai, gente, eu prefiro falar e escrever do que falar. Oi, um pouco em conexão com o que essa senhora falou, eu sinto também uma grande impotência. E não acredito, impotência por parte de nós, militantes. Percebo no chat também, percebo lá em Viena, no Comitê Free Lula, que acabou virando um grupo de postagens no Zap. Seria possível, quer dizer, não sei se é uma pergunta, se é uma sugestão, que já que o PCO tem uma militância tão dinâmica e ativa, de formar grupos, não sei, de multiplicadores, ou de formação, ou de, não sei, organização, orientação, assim, para articular essas militâncias, porque eu, sinceramente, não confio mais nessas lideranças pseudo-esquerda. Talvez alguns grupos, como você falou agora, da Associação dos Professores, mas eu sinto que tem uma sede na militância, nos chats da Causa Operária TV, muito grande. E muitas pessoas, mas ninguém sabe como fazer, ninguém tem essas experiências, né? Talvez, não sei, e hoje em dia com a internet seria possível também à distância, não sei, talvez organizar essas militâncias. Eu já falei com alguns companheiros lá, amigos do Comitê Free Lula, que eu sei que conhece alguém da militância do PT, por exemplo, e tenta entrar em contato com esse pessoal e não ficar esperando que a liderança deles, já que a liderança deles não atua, não tem iniciativa, né? Sim, se era possível o PCO, não sei, talvez nos bastidores ou não, mas assumir esse compromisso, porque eu acho que tem sim um potencial. Ainda que eu também dou razão para você, porque eu, em Campinas, um pouco me movimentando na classe média alta, eu percebo também nada. E eles ainda não estão se sentindo, eu acho, muito atingidos por essa situação toda. Mas eles estão satisfeitos? Não demonstram muita insatisfação, digamos assim. Mas também não demonstram muita satisfação. Eu vejo onde eu estou hospedada, por exemplo, eles não são... votaram no PT, votaram no Haddad, pelo menos, mas ficam o dia inteiro com a televisão ligada na Rede Globo e só consumindo esse tipo de informação, né? Então, eu percebo que assim, as conexões ficam um pouco limitadas. Eles não têm não conseguem ter uma reflexão um pouco mais abrangente, é isso que eu noto. Então, é interessante isso daí. Primeiro que a gente tem que, para medir, né, que é um problema grande, estão colocados aqui dois problemas. Um é medir a reação das pessoas à situação, que é complexo. E o segundo é a organização, que é complexo, mas é uma coisa mais objetiva, né? Por exemplo, para a gente medir a situação, nós temos que entender que nós temos um governo que foi eleito, supostamente, com 57 milhões de votos, e tomou posse faz um mês. Nesse período, a maioria dos governos, eles têm índice de aprovação de 60% e tal. Esse governo não tem, a burguesia nem faz ênfase na aprovação do governo.
existe visivelmente um refluxo do... Não é bem um refluxo, é que tudo é uma grande farsa, né? A eleição do Bolsonaro foi uma grande farsa. Eles procuraram apresentar a eleição do Bolsonaro como sendo um apoio popular ao Bolsonaro contra o PT, tiraram o Lula, fizeram o impossível para apresentar isso daí como ele sendo um governo de forte apoio popular, que eles simplesmente não conseguiram. E o pouco, digamos assim, aquele ilusionismo que existia, dá para perceber que ele está se desfazendo aí com uma série de coisas. Então, quando a gente olha, por exemplo, um setor de classe média alta, mesmo que seja um setor que votou no PT, se o pessoal não está falando coisas assim como precisamos dar uma chance para o Bolsonaro, o negócio está feio. O que a gente vê é que o pessoal o que na realidade está acontecendo é o seguinte: muita gente ficou na defensiva, porque a campanha bolsonarista foi muito forte, principalmente nas redes sociais e tal. E o PT, a campanha do PT era nada, que era o partido que se opunha ao bolsonarismo. E outros agrupamentos de esquerda, ou que se diziam de esquerda, procuraram desfazer a polarização que havia se formado em torno do PT. Então isso aí criou todo um clima de que não dava para fazer. Isso que vocês estão expressando, essa impotência, isso daí é a única força do governo. Mas que, na minha opinião, está se desfazendo rapidamente. O pessoal está ganhando coragem. Por exemplo, às vezes, né, essa percepção vem do fato de não acompanhar de maneira sistemática o que está acontecendo. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, a impressão que eu tinha, vendo várias coisas em voltas, era que o pessoal ia correr todo mundo para a Polícia Federal, tirar o passaporte e fugir do Brasil. Tanto que no próprio partido, a gente discutiu, não tem nada a ver isso daí. Tinha gente até do próprio PCO aí muito assustada com o negócio do Bolsonaro. Aí o pessoal começou a se acalmar, percebendo que a coisa não ia ser assim, né? E aos poucos, aí é como se tivesse tudo gelado, aos poucos vai se desfazendo aquele negócio. Então, agora nós estamos numa etapa onde a tendência principal, que não era exatamente... Quando a eleição foi o segundo turno em outubro, o pessoal não falava como é que nós vamos lutar contra o governo. Muita gente achava que simplesmente não era possível lutar, que você tinha que ir embora do Brasil. Então agora já a situação normalizou, muita gente do PT falava que era o fim do mundo, agora eles já estão falando, já passaram para o outro extremo, né? Tem gente falando que o governo vai cair amanhã. Tudo bem que é tudo loucura, né? Tanto uma posição como a outra, mas é aquele negócio, né? É um indicador da situação. Então, eu vejo, primeiro isso, esse processo de medição, ele é um pouco mais complexo do que parece. Há uma tendência a se mobilizar contra o governo. Ela não é uma tendência plenamente desenvolvida, mas ela existe. E é importante a gente entender que ela existe, porque nós temos que nos apoiar nela. Essa é a primeira questão. A segunda questão da organização, eu acho que o que você falou aí, que essa esquerda aí não vale nada e tal, acho que muita gente também tirou essa conclusão. As lideranças, as lideranças de esquerda não valem nada. Acho que muita gente tirou essa conclusão. E está tirando essa conclusão. O que é um fator positivo, não no sentido de que, nós, PCO, se eles desacreditarem da liderança, não. É um sintoma de que eles vão buscar um caminho de luta, né? Isso daí não há a menor dúvida. O que nós temos que fazer é organizar isso daí. A organização também, nesse estágio que nós estamos vivendo, ela é um pouquinho
complicada, mas eu não acho que essa complicação vai durar muito. Porque uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, a organização é fácil de fazer quando o pessoal todo entra em movimento de maneira total. Eu já vi isso acontecer. Você é um grupinho pequeno lá, né? Para você conseguir uma pessoa para o seu grupo, você tem que quebrar a pedra. De repente a situação muda e você não dá conta mais de tanta gente que quer se organizar e o pessoal se organiza quase sozinho e tal. Então, o problema da organização depende disso. Eu acho que nós estamos numa etapa, não estamos nem na etapa de quebrar pedra, nem na etapa que o pessoal se organiza sozinho. Nós estamos na etapa em que há um crescimento da organização. Por exemplo, o PCO está crescendo. E está crescendo bastante. Nós estamos discutindo como dar conta desse crescimento. A tendência à formação de comitês de luta contra o golpe é forte. E até tem tido várias pessoas que têm entrado em contato conosco porque eles querem participar dos grupos de autodefesa. Então eu acho que a situação ela é favorável, ela não está naquele turbilhão do pessoal se mobilizando, mas ela é favorável. E nós temos que trabalhar em cima disso, né? Temos que organizar as pessoas em todos os lugares para levar adiante uma luta determinada, levar adiante campanhas determinadas. Por exemplo, a questão da Venezuela. Eu falei aqui, os atos foram muito fracos, mas isso daí é negativo só até um certo ponto, né? Porque essa foi a primeira tentativa de ato e, pelo que eu entendi, foi boicotada por todos os lados possíveis e imagináveis. Mas a tendência a fazer esse ato vai se impor. Se as direções de esquerda não participarem da campanha, os setores que apoiam essas direções, ou que estariam sob essas direções, vão acabar participando da campanha sem eles. Né? Isso aí me parece que é uma conclusão bem segura de se tirar. Aí a campanha do Lula ficou paralisada. Nós vamos lançar uma nova campanha de rua na questão do Lula, que foi condenado agora pela segunda vez. Né? Acho que vai agrupar um número enorme de pessoas. Nós precisamos lançar campanhas dirigidas aos trabalhadores, porque esse é o ponto mais fraco de todos, é aí onde acontece menos coisas. Agora, não existe nenhuma mágica. A gente tem que ir lá, tem que reunir pessoas, convencer, distribuir material, conversar, chamar um ato público. Se houver uma luta, né? Vamos supor que, por exemplo, os trabalhadores da Mercedes, ao invés dessa capitulação horrenda que a gente viu, eles decidissem ocupar a fábrica. Chama o pessoal a dar apoio lá, né? Defende um setor que está atacado pela direita. Aí o movimento vai crescendo. Não há como você estalar os dedos e criar um movimento geral. Ele tem que ser organizado, né? Pouco a pouco, e num dado momento, mas esse pouco a pouco não significa que ele só vai evoluir de pouquinho em pouquinho. Você vai fazendo e chega um momento que isso daí dá um salto e se transforma num movimento mais amplo. Nós temos que acreditar nessa possibilidade. Né? Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido. Por exemplo, há várias questões que se colocam imediatamente. Uma, fazer uma campanha pela defesa da população LGBT que está ameaçada pela direita. Né? Nós não participamos dessa loucura que o pessoal tem em torno do LGBT. Nunca participamos. Nós defendemos o pessoal, mas né, esse negócio aí de 1000 facções, concepções e tal, para nós isso aí não é o nosso negócio. Mas nós vemos a importância de que esse setor seja defendido das agressões que eles estão sofrendo. Então precisamos articular um movimento, convocar pessoas a participar. Isso é uma coisa imediata. Retomando as aulas, o problema da escola sem partido
E os ataques contra as universidades, que o ministro da Educação anunciou, isso daí nós temos que levar a todas as escolas e universidades. Eu tenho certeza que essas duas campanhas aqui vão movimentar um monte de gente. Tá? E aí nós temos a campanha do Lula, a campanha da Venezuela, e nós temos as questões fundamentais dos trabalhadores. Por exemplo, a Previdência e a questão do desemprego. Tem que atacar o problema do desemprego com uma reivindicação de redução da jornada de trabalho, porque o que aconteceu na GM é isso daí. A direção do sindicato chantageou os trabalhadores com o fechamento da fábrica e tal. Eles deveriam ter ameaçado ocupar a fábrica se fechasse e tomar conta da fábrica. Coisa que aconteceu já em vários lugares do Brasil, né? E da América Latina inteira. Então, é preciso organizar essas campanhas, organizar pessoas em torno das campanhas e ir ampliando o movimento. E eu diria até que como uma advertência para a esquerda que está... Eu falei o negócio do bolsonarismo, falei, isso aí é uma política arriscada. Por que é arriscada? Porque eu não acho que a tendência do pessoal é aceitar o bolsonarismo. É exatamente o contrário. Levando adiante essa política, essas direções vão se chocar violentamente com as suas bases. Existe uma demanda muito grande de que o pessoal se mexa, de que o pessoal faça alguma coisa. Se o pessoal vacilar, a única liderança de esquerda que vai poder falar alguma coisa é a liderança que hoje não pode falar nada, que é o Lula. Bom, e logicamente nós que estamos participando do movimento, né? Mas os outros, do jeito que eles estão indo... Isso aqui é só mais um comentáriozinho que nós já estamos bem adiantados. Isso aqui é uma coisa típica do Brasil. A cultura política brasileira, ela é... Como é que se diz? Ela é quase... Não é que ela seja inexistente, é um pouco difícil de definir. Mas ela não... Você tem a impressão de que não existe uma cultura política. Então, toda hora, as pessoas estão fazendo coisas que são, assim, meio aberrantes, que já foram feitas no passado, e estão repetindo as mesmas coisas, porque elas se deixam levar, né? Vítimas da situação. Não tem um posicionamento estabelecido, é como se faltasse uma tradição aqui. Então, eu vejo, por exemplo, o pessoal do PT, a gente pode falar, não, esse pessoal todo é oportunista e tal. Não, a definição do ponto de vista científico é exata. Mas mais o que nós temos aí é um pessoal que, na verdade, não conhece outra realidade. A maioria das lideranças do PT, são poucas as que escapam isso daí, e nem falar do resto da esquerda, mais ainda o resto da esquerda, elas nunca tiveram nenhuma participação num movimento real de massas. Então elas não têm sensibilidade nenhuma para as massas. Elas só têm uma sabedoria, que não é também uma grande sabedoria, de tipo eleitoral. Se você perguntar para ele o que fazer na eleição, ele vai te dar uma série de sugestões relativamente aproveitadas. Outras são bobagens, né? Eu vi o pessoal do PT batendo cabeça com o WhatsApp aí do Bolsonaro, achei um negócio meio infantil da parte deles, né? Mas, enfim, é o que eles sabem. O mundo deles é o mundo parlamentar, eleitoral. Você chama uma reunião, todo mundo começa a fazer discurso. Você chama uma reunião para defender o Lula, é 15 minutos, você não aguenta mais. Porque, eu não sei se vocês repararam, mas no Congresso Nacional, quando chega a hora dos discursos, 70% vai embora e 30% dorme, né? Quer dizer, ninguém gosta daqueles discursos. E o pessoal insiste em fazer aquele mesmo discurso, por quê, não sei o quê e tal, e aquela poesia de 15ª categoria, né? Frases de efeito que não tem nenhum efeito.
É horrível, mas o pessoal está viciado nisso daí. Eu vejo muita gente nas redes sociais, a ministra aí da Goiabeira fala uma abobrinha, né, sem trocadilho, e todo mundo fica discutindo a abobrinha da mulher. Olha o que ela falou e tal. Alguns falam assim, é possível isso? Não, tá perfeitamente possível, né? Eu vi o Haddad falou diante do ministro da Educação, que fala que nós, brasileiros, né? Nós, cidadãos brasileiros, nós somos um bando de ladrões e canibais, de turistas canibais, né? Aí o Haddad fala assim, será esse o caminho? Que tipo de comentário que é esse daí, meu? Não dá nem para entender, mas o que ele quer dizer é o seguinte, ele está tentando opor a opinião dele à opinião do ministro, porque para ele o mundo é eleição. Então, se eu critico o ministro e tal. Essa é uma das dificuldades maiores de se organizar o pessoal. Que o pessoal é muito viciado em eleição, né? A gente tem que chegar, nós temos que convencer o povo de que o trabalho de organização, de comitês, de atos públicos, de campanha de rua, é o caminho nesse momento aqui, e é um caminho muito superior às eleições. Essa é uma dificuldade que nós vamos ter. Fala. Boa tarde, Rui. Eu sou de São José dos Campos, moro lá, e eu queria fazer um comentário sobre essa questão da AGM e fazer mais uma pergunta sobre outra temática. Bom, em São José, o que acontece? O PSTU, há muitos anos, especialmente do período do golpe para cá, tem servido de braço da direita dentro da esquerda. Então, para mim, é perfeitamente natural que não tenha tido nenhuma reação, nem nada por parte dos sindicatos, por conta desse posicionamento do PSTU. Porém, o que a população operária está sendo convencida no momento é que foi uma frase muito sintomática que foi dada ontem, quando a GM anunciou que, depois de fechar esse acordo, a GM anunciou que vai aumentar em 50% a produção, de 29 carros por hora vai passar para 44, e sem contratações. Ou seja, vai ter uma expoliação dos trabalhadores, vão trabalhar muito mais, né? E aí o argumento que está sendo usado essa frase, para mim foi extremamente revoltante, é melhor pingar do que secar. Que os trabalhadores eles estão com medo de ficar sem empregos depois da venda da Embraer, nenhuma garantia de que os trabalhadores da Embraer também não seriam demitidos. São José é uma cidade que há muito tempo teve uma gestão do PT, mas há muito tempo é PSDB. E o Vale do Paraíba todo são cidades que são conservadoras. Mas isso não quer dizer que a base operária está inerte. Ao contrário do que as companheiras aqui estão pessimistas, a base operária só não tem uma direção. Faltam as lideranças que levem os trabalhadores a se organizarem, a ocupar a fábrica, fazer movimentações mais efetivas. E eu estive em algumas reuniões suprapartidárias de esquerda lá em São José mesmo, e o que eu percebi o PSOL está tendo um pequeno crescimento dentro do Vale, mas junto com as pautas identitárias. E o PT se afastou completamente da sua base operária, e essa base operária tem acompanhado o PCO. Tanto que uma das conversas que eu sempre tenho com o Henrique, eventualmente, assim, é que o Vale do Paraíba não tem nenhuma unidade, né, do PCO, mas muita gente diz que se tivesse uma mobilização efetiva, sairia do PT para entrar no PCO, porque todo mundo acompanha as suas análises todo sábado, as análises internacionais também, e então, isso tudo que você falou que falta só a organização, eu concordo plenamente. A gente não tem que estar negativo nesse aspecto de que está todo mundo paralisado. Estamos paralisados, mas a potência para alguma coisa efetivamente acontecer
tem. Tipo, não está todo mundo satisfeito ou então só achando que é isso e nada vai mudar. Só precisa de uma liderança, criar lideranças locais. E é isso que a gente não tem. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Uhum. Que eu acho que o sentimento está aqui, a ansiedade, mas gera um pouco uma impotência, porque as pessoas não sabem. Minha crítica foi a liderança, não as bases. Certo. Então, aí sobre isso eu só queria fazer esse comentário, porque eu vivo lá, né? Então eu estou mais a par do que está acontecendo. Eu gostaria que ontem também o Bolsonaro ele fez uma declaração falando que indicando o uso de eletrochoques e a volta aos manicômios no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se você acha que isso é uma política de represália ou só para intimidar a esquerda, porque a gente sabe que na época da ditadura muita gente foi internada em manicômios e ou ia para cadeia ou ia para manicômios para ser torturado lá. Aí, enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro eu queria dizer que eu concordo totalmente com a sua avaliação, né, você está lá em São José dos Campos, e só acrescentar uma coisinha. Esse sentimento de insegurança dos trabalhadores é porque não houve nenhuma iniciativa para mostrar um caminho diferente. Por exemplo, no caso da privatização da Embraer, o sindicato deveria ter chamado os trabalhadores a ocupar a fábrica. Nós temos que entender que esse método de você sair na rua, levantar o braço, lá gritar 2 palavras de ordem, não dá certo numa série de coisas. É mera aparência de luta. Né? Se você não apresenta para os trabalhadores uma proposta que pareça resolver o problema, ele não vai. O trabalhador, ao contrário, por exemplo, de muitos setores de classe média, quando ele se mobiliza nas fábricas, ele coloca em risco a situação da família dele e tal. Então precisa ser uma coisa que inspire confiança, senão ele não vai fazer. E como a direção do sindicato já não tinha feito nada em várias oportunidades, chegou agora e falou que a fábrica vai fechar, vai todo mundo perder o emprego e tal. Eu sei exatamente o que aconteceu lá, apesar de eu não ter ido lá, né? Os trabalhadores ficaram muito intimidados. Eles olharam e falaram assim, se a própria direção do sindicato está falando isso, o que eu vou fazer? Né? Mas eu também concordo com você, a tendência do pessoal não é aceitar passivamente isso daí. A situação vai voltar a se colocar, também lá, também na GM, né? Também na Embraer, também em todas as fábricas da região e tudo mais. Sobre o negócio do PCO, nós estamos sim organizados no Vale do Paraíba. Não, a gente precisaria fazer uma maior divulgação. Nós estamos em Taubaté, que é uma cidadezinha menor, mas ali pertinho, né? 40 minutos, então. Bom, sobre o negócio do manicômio é o seguinte, o manicômio é uma expressão de uma política repressiva geral. Né? Os manicômios, há muito tempo que eles funcionam, há muito tempo. Desde o começo eles funcionam como uma espécie de prisão para pessoas com problemas mentais. Problemas mentais é uma coisa subjetiva. Quem é que tem problema mental? O problema mental normalmente ele é identificado por uma coisa que é muito perigosa. Comportamento que destoa do comportamento normal. Então isso daí pode levar para uma situação de repressão um monte de gente. Isso já existe hoje. Eu já vi vários casos em que, a pretexto de problemas mentais, a família e tudo mais, interna pessoas aí que é uma verdadeira privação de liberdade, né? Tanto que existe um sistema nas clínicas psiquiátricas e tudo que se o cidadão se internar voluntariamente, ele pode decidir quando ele quer sair. Se ele for internado pela família, a família precisa autorizar ele a sair. Então, eu já vi vários casos que a pessoa se internava para não ser internado pela família, que depois ele não conseguia sair. O que é absurdo, né? Quer dizer, já é uma prisão. Agora, evidentemente que o Bolsonaro quer estender isso daí
quer generalizar esse procedimento e aprofundar, né? Nós temos que entender que a repressão na sociedade não é só a repressão que aparece como sendo a mais dura e mais explícita. A sociedade tem um conjunto muito grande de mecanismos repressivos, né? Por exemplo, o funcionamento das escolas, o controle dos jovens, o problema que está muito em voga no Brasil hoje, o combate ao álcool, tudo isso daí é repressão. Você usa determinadas coisas para colocar a pessoa sob ameaça da lei, interditada de se locomover em determinadas situações e tudo mais. É uma tendência que já vem. O bolsonarismo não saiu, não é um raio em céu azul. A direita vem ocupando um espaço já há um longo período aí, né? Sob o governo do PT, inclusive, porque a gente não deve criar um mito. Você tinha o governo do PT, mas você tinha o governo de São Paulo do PSDB. E o governo do PSDB sempre foi um governo repressivo, né? Aqui nós tivemos uma época aí, uma onda em várias cidades do interior de toque de recolher contra os jovens. É totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, mas tinha isso daí. E assim várias outras medidas. E a questão dos manicômios é um aprofundamento dessa situação, né? Eu acho que sim, nós temos que ficar contra, né? Eletrochoque, então, né? É uma coisa... É tortura, exatamente. É tortura. Inclusive, algumas pessoas têm a tese de que os métodos de tortura que foram utilizados pelas ditaduras e tal, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos deles foram desenvolvidos em clínicas psiquiátricas. O eletrochoque é um deles, né, que é um método bem tradicional de tortura. Apesar do pessoal não parecer estranho, né, o eletrochoque é um método meio soft, suave de tortura. E olha que ele não é nem um pouquinho suave, né?